Fala pessoal, meu nome é Iago Henrique, eu sou UX Writer da Digitalbot, uma das empresas do Grupo Squadra. Eu sou um homem branco, estou utilizando um óculos redondo, cabelo curto, estou com um headset, microfone bem próximo à boca, estou trajando uma blusa preta com um fundo, tem uma estante totalmente preenchida de livros. E hoje eu vim aqui a convite da Conferência Bots Brasil de 2022 para falar com vocês sobre sistemas de organização do conhecimento em chatbots, né? Mais especificamente o sistema de tesauros voltado para a atividade de rotulagem. E aí vocês devem estar pensando agora, né, que tecniquez é isso? O que que eu vou fazer? Bom, é para desambiguar essas ideias que a gente vai bater esse papo hoje. E eu começo com uma pergunta, né? Você já pensou, ou já passou em algum momento de confusão com algum termo dentro de uma interface, seja em um aplicativo mobile, em um site ou até em um chatbot? Bom, eu digo para vocês que eu já, né? E a gente não costuma ser muito legal passar por esse tipo de situação. E o que que a gente pode fazer para solucionar, né? Eu sempre digo que aquilo que a gente escreve e aquilo que a gente espera que o nosso time, muitas vezes multidisciplinar ou interdisciplinar também escreva, se refere ao entendimento da pessoa. Tudo que a gente escreve é voltado para o entendimento final da pessoa usuária. E é com essa diretriz que a gente vai seguir nesse papo. Então vamos à primeira ideia, né? O que que são os sistemas de organização do conhecimento, também conhecidos como SOCs? Eles passam por algumas diretrizes, a gente vai ver a definição daqui a pouquinho, mas vamos ambientar, né, essa discussão. A primeira diretriz se refere à organização, sendo que o conteúdo ele é interpretado e estruturado. Através dessa estruturação, a gente chega na segunda, que são os esquemas, que é a base de representação da informação que a gente tem, passando para a terceira, que é a tradução. A gente pega a essência desse conteúdo e tudo aquilo que a gente já está estruturando e representando, para no final chegar à quarta, que é a recuperação, que é justamente o uso dessa informação ou desse conhecimento pelas pessoas usuárias finais. Bom, mas talvez ainda não esteja muito claro o que que é um sistema de organização do conhecimento. Então, vamos lá. Em relação à definição, alguns sistemas apresentam a interpretação organizada e estruturada do objeto, chamado de SOC. No contexto da ciência da informação, que é a área que mais pesquisa e utiliza como instrumento os sistemas de organização do conhecimento, eles são esquemas de representação e, utilizando-se como instrumentos, né, fazem a tradução dos conteúdos dos documentos. Documento aqui não visto como uma simples ata de uma reunião, por exemplo, mas até um conteúdo próprio daquilo que está sendo representado. Vai ficar um pouco mais claro. Bom, então, através desses esquemas estruturados sistematicamente, se tem a representação desse conteúdo, objetivando-se a organização do conhecimento da informação e, consequentemente, facilitando a recuperação da informação contida nesses documentos pelas pessoas usuárias finais. Tá, aqui já foi um overview, né, do que é o sistema. Vamos continuar o nosso papo. Onde é que esses sistemas estão organizados, né? Onde é que eles podem ser localizados de forma geral? A gente tem a arquitetura da informação como uma das áreas que consegue abranger não só os sistemas de organização do conhecimento, dentre eles o tesauro, mas N outras estruturas. E a gente precisa passar brevemente por subsistemas da arquitetura da informação, sendo eles o sistema de organização, que é como é que essas informações elas estão organizadas. Através dessas respostas das perguntas colocadas aqui, a gente já começa a entender como é que cada subsistema está sendo representado dentro do seu projeto ou da sua rotina de trabalho. A gente também tem o sistema de busca. Como é que está ocorrendo a busca dentro do seu sistema? Quais escritores estão sendo utilizados? Ela está sendo intuitiva? O sistema de navegação, como é que a navegação ela está acontecendo? Também está sendo fluida? Como é que os usuários estão interpretando? Como é que a gente consegue utilizar a navegação em um site, uma interface que seja? E o mais importante para a gente nessa palestra é como é que as coisas estão organizadas em palavras no decorrer da sua arquitetura. E aí a gente chega no ponto do porquê das coisas, né? Escrevemos porque queremos nos comunicar. Estruturar, representar, transmitir, recuperar são alguns dos verbos que imperam nesse tipo de interação. A gente está o tempo todo falando de comunicação, né? Então, já dando até uma exibição geral em relação ao contexto da comunicação em si, a gente tem a teoria matemática da comunicação como um âmbito de entendimento de onde é que essas informações são passadas. E dentre essa teoria da comunicação, a gente tem alguns elementos, sendo o primeiro a fonte de informação, o transmissor, o canal
e aí dessa fonte de informação que está sendo passada por um transmissor através do canal, chega a ser um receptor que faz uma destinação de uso daquela informação. Até aí tudo muito simples, né, mas para você que está vendo esse slide agora, pode perceber que a sequência numérica vai do 1 até o 6 e está faltando um número, que seria justamente o 4. O 4 é o danado do ruído, né. Ruídos são problemas de comunicação. E problemas de comunicação são fáceis de interpretar e entender? Eu tenho quase certeza que você vai me dizer que não, porque a gente tem algumas relações como sinonímia, antonímia, polissemia, ambiguidade e quaisquer outros elementos da linguística que são representados dentro da nossa comunicação. E todo esse ruído ele causa uma confusão mental. Confusões mentais dentro de interface, falando de experiência, elas geram um mau uso do produto ou serviço de informação. Elas podem fazer com que falte a acessibilidade, porque literalmente a pessoa não está conseguindo acessar o conteúdo adequado em relação a uma interface, assim como pode gerar desinformação, ou seja, uma compreensão inadequada do termo que está sendo empregado ali. E quaisquer outros tipos de consequência que a confusão mental ela pode levar. E quem pode ser responsável por melhorar essa comunicação? Ou seria melhor dizer o quê? Aí a gente já entra no sistema de tesauros, que é um dos sistemas de organização do conhecimento, como eu já havia dito. Ele é um dos mais refinados quando a gente trata da arquitetura da informação, e ele não se resume de forma alguma a uma lista de palavras com significados semelhantes e só uma relação de sinonímia, por exemplo. Quando a gente está falando de tesauro, a gente precisa assumir que eles são temáticos, eles são hierárquicos, eles contêm descrição de todos os termos empregados, eles podem ter relações ontológicas, ou seja, ter ali uma distribuição de elementos que são interligados entre si, a gente consegue colocar algum conector, contam com a participação de usuários ou podem contar, e são considerados vocabulários controlados. E qual que é a estrutura de um tesauro, né? A estrutura de um tesauro, ela funciona através de uma distribuição de siglas. Essas siglas têm alguns significados em si. Nem toda essa nomenclatura que vai ser apresentada aqui agora é utilizada com constância, mas é a partir dela que a gente já consegue ter uma base hierárquica de relacionamento. Então, primeiro a gente tem o termo genérico, e aí eu vou te convidar a fazer um exercício mental, por exemplo, de colocar a área da saúde como um termo genérico. A gente tem o termo genérico maior e o termo genérico partitivo, que partem da mesma suposição e já começam a estruturar hierarquicamente todo tipo de sub-área que é colocado dentro desse termo genérico. A gente tem os termos específicos, então, se a gente tem a área da saúde, a gente pode falar da saúde dos povos indígenas, por exemplo. E o termo específico partitivo, que também segue a mesma ideia. Termo relacionado. Eu estou utilizando uma interface ali, eu quero falar de saúde pública, e dentre elas, saúde dos povos indígenas. Eu vou falar saúde indígena ou saúde dos povos indígenas? Então já começa aí a ter uma relação de sinonimia que precisa ser sempre discutida, e é através dessas perguntas que a gente chega a uma concepção comum de qual vocabulário a gente quer usar. Continuando, a gente tem a nota explicativa, que é a descrição daquele termo, a gente sabe que nem sempre aquele termo que é relativamente utilizado é algo fácil de se entender, então é necessária uma descrição. Usado para, que é principalmente quando tem algum desuso em relação a alguma lei, por exemplo, e sim, números, leis podem ser utilizados dentro de um tesauro. Então, uma lei que foi atualizada em 2015, e aí a última edição que a gente está tendo agora está saindo em 2022. O tesauro ele também tem uma historicidade, ele também pode ser utilizado para especificar qual tipo de termo que a gente vai empregar em uma interface. A gente tem o use, que é o termo que segue o termo preferido, né, quando se deve escolher entre sinônimos ou quase sinônimos, que é basicamente a relação que eu estava especificando em relação à saúde dos povos indígenas, por exemplo. E aqui a gente tem na coluna à direita a tradução dessas siglas e desses termos para o inglês, que também é bem comum de ser observado. E aí eu vou apresentar um exemplo para vocês, né, que é o DEX. O DEX ele é uma listagem de escritores em ciência da saúde, e pesquisando pelo termo saúde, eu também te convido a fazer esse exercício, eu achei o grande termo academias de ginástica. E a gente tem todos os tipos de tradução para esse termo dentro do seu contexto de uso. Então, por exemplo, de escritor em inglês, espanhol, em francês, e também os outros termos relacionados, né? Por exemplo, academia ao ar livre, academia de ginástica, academia esportiva, que, como vocês podem ver, estão dentro de um mesmo domínio em relação à saúde pública, por exemplo. Esse termo ele tem IDs, ou seja, é um sistema, existe um registro desse conhecimento, tem um link associado e até uma nota de escopo.
sendo que isso é só uma das partes que o Tesouro contempla. A gente também tem a estrutura hierárquica e os conceitos relacionados na medida que a gente passa pelas abas do próprio Tesouro. E quando que esse controle vocabular ele deve ser feito? Eu digo que o prazo é para agora. Primeiro porque, quando a gente utiliza alguma interface, o foco principal é que a gente consiga concluir algum processo, pegar algum documento, uma segunda via, e muitas vezes isso causa confusão mental, que já foi discutido aqui, inviabilizando o uso, né? Ou seja, a usabilidade de determinado produto ou serviço está ruim. Então é sempre pensar que o prazo para o controle vocabular, ele nunca deve ser colocado como uma coisa suplementar, porque na realidade ele é principal para a nossa atuação na experiência do usuário. E o que que deve ser levado em conta dentro desse contexto todo, né? Primeiro é a exploração inicial, então, como eu disse, tudo depende do contexto, até porque pessoas 60 mais e um grupo de adolescentes se comunicam de formas diferentes, né? Então, dependendo da atividade que você está considerando no seu serviço, isso é muito importante. A gente também tem a problemática dos termos e jargões. Comunidades de prática tendem a ter um vocabulário muito específico, e técnicas como desk research, entrevistas e até leituras de manuais, por exemplo, facilitam esse entendimento. O terceiro passo é o tratamento. Quando a gente deixa um amontoado de informações em pastas no nosso computador, por exemplo, e 6 meses depois a gente tem que buscar alguma coisa, a gente costuma não encontrar. Então, a ideia é de que toda informação deve ser tratada, já que um público vai utilizar. E por último, testes, né? Testes para tudo. Testes voltados em relação ao design centrado no usuário, porque se você se intromete, né, eu vou utilizar essa palavra agora, em relação ao universo semântico de um determinado público usuário, você consegue representar de uma forma muito mais assertiva aquele vocabulário que você vai empregar na sua interface. Então, testes são muito importantes. E onde os tesauros eles podem ser aplicados em chatbots? A resposta é em todo lugar. E eu digo isso porque produtos e serviços de informação, eles estão em todo canto. Assim como a mensageria está em todos os lugares, o controle vocabular pode ser visto pela ótica do design conversacional aplicado a chatbots. Isso se enquadra em processos bancários, em projetos que têm a ver com o mercado financeiro, em mercados de alimentos e bebidas, na indústria, em todo lugar. E eu digo pela ótica do design conversacional, porque afinal, conversas são designs. A gente fala através de moldes o tempo todo. A gente faz uma saudação, pergunta sobre o clima, a gente ri, fala sobre um assunto principal e a gente pode dar uma réplica feliz, triste, ansiosa sobre aquilo. A gente pode pular para outro assunto, depois ficar em silêncio. Isso tudo tem a ver com moldes da nossa fala e conversas são design. Então, se as conversas são estruturadas através de modelos, eu te convido a refletir. Como você tem modelado as palavras para as pessoas usuárias que utilizam o seu produto ou serviço de informação? Bom, por hoje é só. Eu agradeço a todas as pessoas que dedicaram um tempinho para ver ou ouvir essa palestra e podem ficar à vontade para se conectar comigo no meu LinkedIn ou seguir ou se inscrever no e-mail no Medium. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.